Olá, aqui é a Laís, psicóloga. Eu trabalho com a temática da depressão, trabalho com o tratamento e a prevenção das depressões. E hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre por que a depressão acaba se tornando um peso na vida de quem sofre com esse problema. Bom, você já deve saber o que é depressão, né? Se você não sabe, pode acessar o link que está aqui no card, que é um conteúdo meu explicando um pouco mais sobre o que é a depressão. E em termos psicológicos, a gente tem alguns entendimentos diferentes disso. A gente fala muito da depressão, do que ela é, em termos médicos, dos sintomas e tudo aquilo, mas em termos psicológicos, do entendimento de por que e como aquilo acontece com a pessoa, existem diferentes perspectivas aqui. E eu trabalho dentro de uma perspectiva fenomenológica existencial, já que eu uso da Gestalt terapia como minha ferramenta principal de trabalho. E dentro dessa visão, a gente entende que a depressão ela é uma evitação generalizada do contato ou um jeito superficial que a pessoa tem de lidar com a vida. Então, será que isso significa que a pessoa é uma pessoa superficial? Muito pelo contrário. Por exemplo, quem passa pelos sintomas depressivos geralmente é uma pessoa que sente demais. Você se identifica com isso? É uma pessoa que tudo que os outros estão passando, as dificuldades, os problemas, as dores até de outra pessoa, parece que ela absorve como se fosse uma esponja. E ela carrega aqueles problemas dos outros e se dói demais. E aquilo desorganiza muito quem tem depressão. Então, as experiências difíceis das outras pessoas, os problemas e as dores, acabam desorganizando aquele que tem depressão, tanto em termos emocionais quanto mentais e tudo mais, até porque existe uma identificação. Então, se eu tenho sintomas depressivos, se eu tenho um processo de depressão acontecendo comigo, eu vejo a minha amiga passando por uma dificuldade com a família, ela passando por uma traição, por exemplo. É muito provável que eu vá sentir muito sobre essa situação e não vá conseguir lidar com isso, porque essa situação da minha amiga vai remeter a alguma situação dolorosa da minha própria vida, seja dentro de algum relacionamento ou em alguma outra circunstância na qual eu tenha sofrido algum trauma ou tenha passado por uma experiência negativa. Então, muito pelo contrário, quem tem depressão não é uma pessoa superficial nesse sentido da palavra, mas ela usa da superficialidade, que eu vou explicar aqui como. Então, é uma pessoa que vai, na verdade, sentir tudo demais. Todos os sentimentos são grandes demais, tudo dói demais. Geralmente, quando a crise vem, essa pessoa é como aquele ditado: não sei, não vi, não foi comigo, não conheço. Não sabe de onde vem a crise, para onde ela vai, não sabe também de onde vieram os seus próprios sentimentos, para onde vão, porque eles estão ali. Por exemplo, é uma pessoa que chora sem motivo. Eu choro sem motivo. Eu fico sem dormir e não sei porquê. Eu fico triste do nada. Quantas vezes eu escuto isso? E dentro disso a gente conduz o trabalho de uma maneira específica, que eu vou explicar aqui no final. Isso quando você não sabe por que você está chorando. Você está triste e não sabe o motivo. Você ficou sem dormir e não sabe por quê. Você está extremamente ansioso, mas aparentemente não tem motivo nenhum. Isso é a sua mente bloqueando o seu contato com tudo que é de alguma forma doloroso, com todas aquelas situações que sejam difíceis ou não, mas que te provocam sentimentos. E você provavelmente está muito acostumado ou acostumada a não lidar com seus próprios sentimentos. Seus sentimentos vão parecer alguma coisa muito desconhecida, muito ameaçadora. Provavelmente também você é uma pessoa que tem muito medo de sofrer, porque provavelmente você acha que não vai dar conta daqueles sentimentos, daquele sofrimento, não vai dar conta de passar por aquela situação, que tudo é grande demais e você é fraco demais. Você provavelmente deve ser também uma pessoa que confia unicamente na sua racionalidade. O seu corpo, na verdade, os seus sentimentos, as suas sensações se tornam mais um incômodo, mais uma coisa para carregar. E se você pudesse, você seria só um grande cérebro ambulante. Eu brinco muito com isso com os meus pacientes, eles falam: é verdade, se eu pudesse, eu seria só um cérebro
flutuante, porque eu não teria que me preocupar com o meu corpo, com a minha autoestima, com sentimentos. E assim, a gente sabe que não é bem dessa forma, né? Os nossos sentimentos não são uma coisa que estão desligadas dos nossos pensamentos. Tudo funciona num fluxo contínuo e se influencia mutuamente o tempo inteiro. Nesse processo todo de ser uma pessoa mais racional, você acaba perdendo a conexão não só com as experiências e sentimentos que são dolorosos, mas com qualquer coisa. Isso em um nível mais grave, talvez uma pessoa que tem sintomas depressivos há bastante tempo, traz um sentimento que a gente conhece bem, que é o sentimento de vazio, que muitas vezes acompanha aquela sensação de que, poxa, eu não, na verdade, não estou sentindo mais nada, como se você tivesse anestesiado. Então, a gente, no processo da depressão, se não houver um acompanhamento, um tratamento, a gente sai desse estado de não entender bem o que a gente está sentindo, não reconhecer os próprios sentimentos, a um ponto de tamanha apatia que a gente já não sente mais nada a não ser um grande vazio. E o vazio traz o quê? Nada mais do que a falta de sentido total. Como o Bagel do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, todas as coisas perdem a importância e o sentido. E geralmente, se alguém chega nesse ponto e ainda está suportando a vida, é porque está se agarrando a alguém. Pode ser os filhos, pode ser o marido, a esposa, o namorado, a namorada, os seus pais. Você acaba se ancorando em outra pessoa, mesmo sentindo totalmente vazio por dentro. E isso acontece porque justamente esse vazio não permite que dentro de você haja alguma solidez. Eu preciso te contar que tudo isso, e se você está passando por essas sensações, você está se identificando com tudo que eu estou falando, tudo isso vem do seu afastamento de si mesmo e dos seus próprios sentimentos. Existe uma analogia que eu gosto bastante, que eu até me lembro de uma música da Aurora, na qual ela fala que primeiro foi dada a ela um coração e depois foi dada a ela uma mente. Em termos até biológicos, quando a gente é um embrião, quando nós somos um feto, o primeiro órgão que se desenvolve no nosso corpo é o coração. E um dos últimos a se desenvolver é o nosso cérebro, que inclusive continua o seu desenvolvimento, a sua maturação, depois que nós já nascemos e saímos do útero da nossa mãe. Mas isso aqui é só uma analogia para que a gente possa entender, para que você possa enxergar que olhar para suas emoções e lidar com suas emoções é vital, é tão importante quanto confiar na sua racionalidade. A depressão não se tornou um peso para alguém, para você que talvez esteja me ouvindo, porque você é uma pessoa racional demais. Não, isso é um dos aspectos da sua personalidade que fazem com que você talvez se distraia tanto dos seus próprios sentimentos, mas eu vejo que isso é uma questão social também. Nós não somos ensinados da importância de lidar com as nossas emoções e de como fazê-lo. Então, que esse vídeo hoje possa te servir de alerta para que você possa mergulhar um pouco mais no seu mundo emocional, buscar fontes de autoconhecimento, explorar suas emoções sem medo. Elas nunca vão te afogar ou te matar. As nossas emoções, elas servem como bússola, como termômetro para que a gente se guie ao longo da vida, possa fazer escolhas que fazem com que a gente cresça, com que a gente evolua, com que tenhamos uma vida mais saudável e mais satisfatória. O meu trabalho é voltado para isso. Se você sentir de conhecer o meu perfil e o trabalho que eu tenho desenvolvido tanto nas redes sociais, mas especialmente no consultório, vai estar aqui abaixo o link do meu perfil no Instagram. E eu também estou lançando um programa de acompanhamento em grupo, um programa imersivo para superar a depressão, que eu chamo de metamorfose emocional, que vai estar também nos destaques do meu Instagram para você entender um pouco mais. E eu fico por aqui, a gente se vê num próximo vídeo.